apostólicas. Então eu vejo hoje essa moda de igrejas apostólicas, eu fico assim, será que essas pessoas sabem? Será que essas pessoas sabem a raiz da alcunha disso? A primeira igreja pentecostal no Brasil não é a Assembleia de Deus. É a Igreja Congregação que está no Brasil. Ganharam Assembleianos. Ao chegar no Brasil, fundam as Assembleias de Deus do Brasil. Então, como eu sou de raiz assembleiana, eu sei que o senhor é assembleiano, a gente é bleia, né? Bleia, beleza? A gente tem que entender que essa influência sueca, na verdade não foi muito sueca, foi mais americana do que sueca, né? Exatamente. E aí, o que você acha da influência sueca no Brasil, batista, católico, presbiteriano, aí chega os dois missionários. Exatamente. Lá no norte. Então, foi assim. Nessa época, por volta do final do século, final dos anos 1800, começo dos anos 1900, havia um êxodo muito grande de europeus pobres que iam para a América. Né? Hoje em dia, o êxodo maior é de brasileiros e de africanos e das línguas dos povos hispânicos que vão aos Estados Unidos. Naquela época, cento e poucos anos atrás, havia um êxodo muito grande, mais de europeus pobres. Né? Então, foi muita gente, inclusive da Suécia, da Itália, né, os pobres, que iam para lá. Daniel Berg e Gunnar Wingren, isso é bom que se diga, porque a maioria dos assembleianos acreditam que nós temos uma origem batista. Não é verdade. Né? Eu vou explicar onde a batista entrou no nosso DNA aqui no Brasil. Mas o Daniel Berg e Gunnar Wingren era, enquanto jovenzinhos e garotos, na Suécia, presbiterianos. Inclusive eles faziam... Eu não sabia. Eles eram presbiterianos. Inclusive havia essa época, no final dos anos 1800, um movimento muito grande na Europa inteira, mas na Suécia especialmente, que era um movimento do elitismo. Eles criticavam o elitismo da igreja presbiteriana. Porque a igreja presbiteriana, no Brasil e no mundo, sempre foi uma igreja que muitos a consideram como uma igreja elitista, né, das elites. Então, normalmente essas igrejas estavam estabelecidas nas grandes cidades europeias, inclusive na Suécia, nas grandes cidades suecas, e os pobres que moravam nos interiores não tinham acesso à igreja. Então, eles eram obrigados a viajar para as cidades grandes, né, naquela época não tinha carro, não tinha nada, se deslocar para ter os cultos lá. Então, começou um movimento na Suécia e na Europa como um todo, mais especificamente na Suécia, porque de lá que vieram os nossos pais, de queremos a igreja no bairro, queremos a igreja perto da gente. Quero uma igreja perto. Queremos uma igreja entre os pobres. E o que acontece é que esse movimento cresceu exponencialmente, e eles fizeram parte desse movimento. Não sei se frutificou, creio que não. A igreja presbiteriana continua sendo uma igreja elitista, que sempre parte das grandes cidades para os interiores, e nunca ao contrário. E eles vieram para o Brasil. Eles vieram para os presbiterianos também. Também. E aí quando eles vão eles vão para os Estados Unidos. Não foram como missionários, como muitos dizem. Não foram para conhecer o avivamento da Rua Azusa. Eles foram para trabalhar de maneira normal, como qualquer europeu pobre fazia naquela época. Mas lá, enquanto trabalhavam, começou o avivamento da chamada Azusa Street, né, que é o avivamento da Rua Azusa. E ali no avivamento, eles foram para lá, e eu gostaria que você me permitisse, professor, porque é uma questão de justiça, de incluir nesses missionários pentecostais que vieram no Brasil, também um missionário italiano por nome de Luiz Franciscon. Luiz Franciscon mais Daniel Berg e Gunnar Wingren fazem parte, ou melhor, visitaram, receberam a unção de Deus naquele avivamento da Rua Azusa, também conhecido na teologia como o avivamento dos 1000 dias. Né? Então, depois dos 1000 dias já não teve mais avivamento. Enfim, eles participaram desse avivamento. E eles vieram para o Brasil. No ano de 1910 chegaram esses 3 missionários. Né? O missionário Luiz Franciscon veio para São Paulo, mais especificamente no bairro do Brás, em São Paulo. E ali ele começou a igreja. No mês de março ele chega em São Paulo e começa ali a evangelizar as pessoas. E começa aquela igreja que seria a grandiosa igreja pentecostal que existe no Brasil, chamada Congregação Cristã do Brasil.
o pai, fundador da Congregação Cristã do Brasil, é oriundo do mesmo avivamento da qual saíram Daniel Berg e Gunnar Wingren. Então começa a Congregação Cristã do Brasil. A Congregação Cristã do Brasil, a princípio, não cresce tanto como a Assembleia por um motivo. Porque Luiz Franciscon abriu uma obra missionária no Brasil e outra em Montevidéu, no Uruguai. Então ele era obrigado a se desdobrar entre Montevidéu e São Paulo. Então nessas viagens acabou não havendo um crescimento. E os dois missionários vieram para o Brasil e focaram aqui no Brasil e começaram um trabalho na cidade de Belém do Pará. Agora isso é interessante, alunos. Veja que cada denominação tem consigo o DNA do seu fundador. Então, o fundador da Congregação Cristã do Brasil é um missionário italiano, uma pessoa próspera que veio ao Brasil, um missionário abençoado. E o Daniel Berg e Gunnar Wingren começaram com uma simplicidade. Um era muito simples, assim, até do ponto de vista intelectual, o outro já era um estudante de teologia, uma pessoa mais intelectual. Mas assim, eles começaram do interior para a capital. Veja que eles não vieram para São Paulo. Eles vieram para Belém do Pará, para o extremo norte do país. Ou seja, eles começaram aquele movimento que lá na Suécia eles reivindicavam. Eles começaram o movimento entre os pobres. Né? Por isso que hoje a Assembleia de Deus, hoje tem mega templos nas grandes capitais, mas a história da Assembleia de Deus, eu sou assembleiano há 46 anos, sei disso, a história da Assembleia de Deus nunca foi chegar numa cidade, da cidade para o interior, para os bairros, e sim dos bairros para as grandes cidades, diferentemente do presbiteriano. Se você chegar em qualquer cidade do interior do nosso estado aqui, do estado de São Paulo, você vai perceber que nos lugares mais centrais da pequena cidade estará lá uma igreja presbiteriana. E quando você pergunta, e a Assembleia de Deus? Eles estão lá no final do bairro, perto da onde Judas perdeu as botas e as meias, começará de lá. Essa do missionário italiano foi boa, porque a CPAD não me ajudou nesse ponto. Não, você está me dando CPAD não. Não. Mas CPAD, vocês me ajudam também, porque, nossa, a gente lê material, né? Não, mas eu entendo porque eles focam na... Puxarão fatalmente uma sardinha do lado. Inclusive é uma informação que eu contesto, né, quando eu dou aula na Assembleia, em todas as igrejas. Mas eu contesto, eu digo assim, olha, a primeira igreja pentecostal no Brasil não é a Assembleia de Deus. É a Igreja Congregação Cristã do Brasil. Ganharam da gente. Assembleianos, respira aí um pouco, bebe uma água. Ganharam da gente por poucos meses. E o interessante também é que a Assembleia de Deus não nasceu com o nome de Assembleia de Deus. Isso talvez seja uma coisa que poucos de vocês sabem. Mas a Igreja Assembleia de Deus começou, o primeiro nome dado pelos missionários à Igreja Assembleia de Deus foi Missão de Fé Apostólica. Inclusive até hoje no Nordeste, a nossa Igreja Assembleia é conhecida como a Igreja da Missão. Né? É uma alusão ao primeiro nome da igreja, né, que cresceu muito no Nordeste, no princípio da igreja. Igreja de Fé. Verdade, Missão de Fé Apostólica. Aí em 1914 teve uma convenção nos Estados Unidos e criou-se o nome Assembleia de Deus. Interessante que esse nome Assembleia de Deus foi um nome para separar um grupo de cristãos reformados, pentecostais, do mesmo grupo, da Rua Azusa. Só que ali tinha dois grupos. Havia ali os unicistas. O que são os unicistas? São aqueles que creem na manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo como um só Deus. E os trinitarianos são aqueles que acreditam na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo. Também não se chateie com isso, tem base bíblica para os dois. Fiquem em paz, esse não é o ponto. Mas assim, esses dois grupos começaram a divergir nos Estados Unidos. Então houve uma cisma em 1914, então houve a primeira reunião de todos os pentecostais, e eles decidiram então que as igrejas que aceitavam a doutrina trinitariana, que é uma doutrina católica inclusive, que aceitavam a doutrina trinitariana do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, seriam conhecidos como as Assembleias de Deus. Isso nos Estados Unidos. E as igrejas que criam no Pai, Filho e Espírito Santo como um só, seriam conhecidos com uma alcunha de igrejas apostólicas. Então eu vejo hoje essa moda de igrejas apostólicas, eu fico assim, será que essas pessoas sabem? Será que essas pessoas sabem a raiz da alcunha da igreja apostólica, que é uma alcunha agora já famosa? Muito. Muito. Beleza, vamos.